Anteriormente, em raio-x da Igreja Universal do Reino de Deus. Com o fim das guerras internas em 2002, o crescimento da IURD foi facilitado, que culminou na construção de igrejas a fim de expandir a mensagem de salvação. Existem na Universal dezenas de grupos dedicados a ajudar o próximo, por meio do auxílio material e principalmente do cuidado espiritual. A união faz a Unisocial. O grupo Unisocial é formado pela união de voluntários de todos os grupos da Universal. O Unisocial, ele é um grupo composto por vários grupos que fazem parte da estrutura física da Igreja Universal do Reino de Deus. O caráter do pastor da Igreja Universal é pautada à luz da Bíblia. O pastor da Universal não tem negócios, propriedades e nem lugar fixo para morar. E sacrifica tudo isso para estar inteiramente ao serviço da obra de Deus. E quando ele perde este foco, quebra o código de conduta de um servo de Deus, deixa de estar apto para continuar a pregar o Evangelho no altar da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal é uma pessoa coletiva do direito privado e, como qualquer outra instituição, é regida por estatutos e regulamentos internos. Todos aqueles que se vinculam à Igreja através do voluntariado, no caso, né, devem obedecer e cumprir com os estatutos e também com o regulamento interno. Assim, os pastores que um dia foram desligados, por exemplo, do corpo presbiteriano, foi por desvio de condutas, violação aos estatutos e regulamento interno. E é claro que nós temos casos que não houve essas violações. É mesmo o próprio pastor que chega e pede a direção da igreja para ser desligado por causa de ele sentir, ele acha que não tem um chamado para esta vocação, então ele quer seguir a sua vida normal, né? E então ele é desligado não por causa de uma violação aos estatutos e regulamento interno. E nós também temos caso que o pastor, por exemplo, quando comete algum erro, ele dá a oportunidade, ele dá uma chance para que ele possa se reavaliar, observar a sua vida, a sua conduta, mas este pastor, depois de um tempo, ele volta a cometer os mesmos erros, as mesmas situações. Então, mostra claramente que ele não se arrependeu, não aprendeu com aquela situação. Então, por estas situações, né, no caso da violação dos regulamentos e estatutos internos da igreja, este pastor é desligado. Eu também quero aqui dizer que muitos dos pastores e dissidentes, muitos até que foram para a rebelião, eles já estavam desligados, muitos já estavam desligados da instituição por condutas que nós aqui já acabamos de referir, por violação mesmo dos estatutos e do regulamento interno. Então, muitos destes já estavam fora da igreja, né? Então, para dizer que o pastor, no caso, nós como servos de Deus, nós temos que ser um exemplo, né? Um exemplo. No ano de 2019, por não concordarem com o regulamento interno da igreja e a disciplina, um grupo de ex-pastores e dissidentes se rebelaram contra a IURD em Angola, onde apresentaram um manifesto pastoral.
causa da pandemia causada pela Covid-19, Angola entrou em estado de emergência. Depois do estado de emergência, houve a necessidade, por parte do Estado angolano, de entrar no estado de calamidade pública. Com isso, houve a reabertura das igrejas. Nesta fase, houve o golpe por parte dos ex-pastores e dissidentes que tomaram de assalto cerca de 5 templos por parte dos rebeldes. Os rebeldes acusaram a igreja de crimes de burla por defraudação, associação criminosa e violência doméstica, que culminou no encerramento dos templos por parte da PGR. Por essa razão, os bispos e pastores da Universal, sob liderança do bispo Alberto II, mostraram a sua indignação diante desta situação. E no passado dia 30 de julho, a IURD Angola tomou conhecimento de que essa pretensa ata foi publicada no Diário da República. Perante estes factos, a IURD contactou o 4º cartório notarial de Luanda, a fim de esclarecer os contornos da situação. Aqui temos a resposta. Não somos nós que estamos dizendo que a ata é falsa. O 4º cartório notarial de Luanda diz que a ata é falsa. Foi publicada no Diário da República de uma forma falsa. E essa é a razão por que nós estamos aqui dizendo que não há legitimidade nesta ata e nem tampouco naquilo que foi publicado no Diário da República. A posição do Estado é uma posição constrangedora para nós, pastores, membros da Igreja Universal, porque nós vemos aqui um aspecto que é muito interessante. Eu acho que todas as pessoas estão a se deixar levar um pouco pela xenofobia, porque muitas são as pessoas que dizem que são brasileiros, mas eu estou aqui, sou angolano, chamo-me João de Brito, nascido em Nalatano e nunca coloquei os pés no Brasil. E, no entanto, sou pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Então, nós não conseguimos entender como é que o senhor ministro da Cultura, quer dizer, antecipando-se à decisão dos tribunais, já que há uma causa em curso no tribunal, ele vem a público para dizer que passa a igreja sobre a liderança do senhor Valente Luiz Bezerra, e nós, os membros, quer dizer, estão a tentar nos fazer engolir uma liderança de que nós não estamos de acordo. Certamente porque essas pessoas anteriormente até serviram a Deus, até ao momento que, por desvio de conduta, desvio de caráter, conduta moral reprovável, essas pessoas foram todas, a maioria delas foram todas sancionadas, foram afastadas do quadro de pastores da Igreja Universal. E nós não aceitamos a injustiça, nós não aceitamos ver os templos fechados e nós assim sem cultuarmos. Eu estou muito revoltado em ver os nossos templos fechados e permanecer tudo assim. Eu quero nossos templos abertos. É muito triste saber que nós já estamos 2 anos com a igreja fechada. O meu bilhete está que eu sou angolana, eu não conheço mais nenhum país. Sou angolana. Por que não nos dão o direito de cultuar? Não foi simplesmente o povo da IURD que se manifestou contra o golpe, mas também fiéis de outras denominações religiosas contestaram. Gilberto Puto é o meu nome, sou cristão da Assembleia de Deus Pentecostal e ministro de Deus. Eu venho fazer este vídeo rapidamente para falar do caso mediático IURD de Angola. A igreja, antes de ser regulado por leis humanas, ou antes de ser uma instituição humana, a igreja é uma instituição divina. Ou seja, antes da igreja ser orientada ou regulada por leis humanas, a igreja é orientada e regulada por leis divinas. E estas leis vamos encontrar aqui, na Bíblia Sagrada. Se quer criar uma reforma dentro ou
sempre que se quer dirimir conflitos dentro da igreja, devemos usar a palavra da verdade. Eu sou Lourenço Danda, sou angolano, resido atualmente na República de França. Fui obreiro na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola durante aproximadamente 15 anos e faço este vídeo para, em primeiro lugar, apresentar aqui o meu apoio incondicional à liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, encabeçado pelo Bispo Alberto II, mas também queremos apresentar aqui a nossa condenação, e uma condenação com bastante veemência, a esta tentativa de golpe contra a nossa igreja. Nós não podemos aceitar que a Igreja Universal do Reino de Deus seja entregue a ex-pastores e pastores dissidentes que decidiram se rebelar. Então temos estado a orar pela igreja, temos a plena certeza que muito em breve os templos serão devolvidos à direção da igreja e os nossos bispos e pastores serão inocentados dos crimes que têm estado a ser acusados. Fiéis da Universal, insatisfeitos com o encerramento dos templos, mostraram a sua insatisfação com uma marcha de repúdio. Queremos justiça! Queremos justiça! Vocês não têm vergonha, pastor? Tenha misericórdia das almas! Tenha compaixão, pastor Júlio, pastor Fernando, pastor Bartolini! Tenha compaixão! Não, chega! São mais angolanos aqueles que se intitulam como reformistas do que nós. São estas e outras inquietações que nós temos e vamos mostrar aqui ao país e ao mundo. Então, eu digo, de tanta indignação que eu tenho na minha vida, eu quero que o governo veja este lado. Chega do sofrimento das mamás, dos papás, da Igreja Universal. Enquanto cidadãos angolanos, e para que fique transparente que nós reconhecemos a liderança da IURD instituída pelo senhor Bispo Edir Macedo. E o governo tem que ver isso, porque é uma grande injustiça que está a fazer com a Igreja Universal. E nós não vamos admitir que isso dure muito tempo, que está a prejudicar a nossa mãe e a nós como membros da Igreja. Queremos justiça! Queremos justiça! Bispos e pastores da Universal foram constituídos arguidos e estão a responder em tribunal. O julgamento começou no dia 18 de novembro de 2021, onde o advogado dos rebeldes proferiu palavras ofensivas e ameaças contra o bispo Honorilton Gonçalves, que, por sinal, é um dos réus. No final da última audiência, o juiz-presidente Truti Antônio repreendeu os rebeldes por prestarem diferentes declarações a SIC em tribunal. O juiz da causa, Truti Antônio, conscientizou aos presentes que ele não estava aí para julgar a Igreja Universal do Reino de Deus, mas sim para julgar os acusados, e é o que vai fazer. Quanto à liderança da Igreja, o juiz acrescentou que isso os estatutos da Igreja é que determinam. Disse ainda que a Universal é uma pessoa coletiva e vai manter. Disse mais: é uma instituição poderosa, até porque já reintegrou na sociedade muitos dependentes químicos. Em gesto de conselho, alertou a todos a reiterarem a mágoa, o sentimento de raiva do coração, pois isso só envergonha a Igreja. Disse mais: se vocês acreditassem mesmo em Deus, deveriam pensar nas almas que estão perdendo, pois vocês vão prestar contas disso. Os fiéis da Universal não deixaram de apoiar os bispos e pastores que foram constituídos arguidos. O povo está com ele e quem espera sempre vence. Que ele pode contar conosco que vamos lutar até o fim. Nós viemos para aqui hoje para dar o nosso apoio aos nossos pastores que foram acusados injustamente. O apoio e a força do povo e do líder mundial da IURD, Bispo Edir Macedo. Deus abençoe todos vocês de Angola, um país
que Deus escolheu para fazer nascer uma igreja forte, resistente, imbatível e inabalável, que é o trabalho que o Espírito Santo tem realizado através de obreiras, obreiros, auxiliares, pastores, bispos, que estão atualmente trabalhando em Angola. Mesmo com as igrejas universal do Reino de Deus fechadas, invadidas, saqueadas pelos maus, pelos falsos profetas, pelos falsos servos de Deus, mesmo nessa pandemia e mesmo diante dessas situações de calamidade, ainda assim nós temos conhecimento do trabalho eficaz, desse grande exército de mulheres e homens de Deus que, mesmo diante das circunstâncias, estão trabalhando, lutando e ganhando almas como nunca. Em todas as audiências, os fiéis sempre estiveram presentes em espírito de oração e cântico perto do tribunal Dona Ana Joaquina. Diante da situação em que a Universal está a viver, os mais de 500 mil fiéis que a Universal tem se tornou mais forte e destemido. O povo é único e indivisível. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu conheço quem é Deus. Eu tenho Espírito Santo, eu tenho entendimento da palavra de Deus. E jamais eu vou me curvar à rebelião. E eu gostaria de reiterar e deixar bem claro que a liderança na Igreja Universal do qual nós nos revemos é o líder Bispo Alberto II. Eu não é, pessoal? Temos a plena consciência que a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, quem lidera é o Senhor Bispo Alberto II. E bem convicto, aqui o estádio do Marçal, os obreiros, sabemos que o nosso líder espiritual em Angola é o Bispo Alberto II. As ovelhas conhecem o seu pastor. O povo da Igreja Universal em Angola tem sido um povo heróico, tem sido um povo fiel. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, o povo nunca retrocedeu, o povo nunca deixou a sua mãe, a igreja. O povo sempre saiu em defesa. Até aqueles momentos em que os pastores estavam assim incertos, não se sabia em que lado o pastor estava, o povo sempre estava definido. Eu me lembro que em ocasiões o povo, em vários lugares em que os pastores foram quase presos pela polícia, o povo ia lá, resgatava o pastor ou o bispo das mãos das autoridades, etc. E o povo defendia a obra de Deus. Então, o povo para mim tem sido verdadeiros heróis, verdadeiras heroínas que têm dado a vida por amor à obra de Deus. Olha, eu gostaria que as pessoas entendessem o seguinte, que Deus escolheu Angola para que nós passemos por essa situação justamente para mostrar a fé do povo, a determinação do povo e mostrar para as pessoas que o povo da Igreja Universal aqui em Angola, e como também no mundo afora, especificamente aqui em Angola, jamais se renderá a qualquer rebelião, a qualquer situação. O povo, olha, nota 1000 para todos os mais de 500 mil fiéis, aos obreiros, aos jovens, aos evangelistas, aos CPOs e todo o povo universal que tem se mantido firme na fé.
Vocês são os nossos verdadeiros heróis. Mais de 500 mil fiéis que não aceitam a reforma e não se curvam à rebelião. E para dizer que a nossa fé, ela não está pautada na palavra dos homens, não está focada naquilo que é a decisão de um tribunal, naquilo que é a decisão dos homens. Talvez você que nos assiste nesse momento está esperando uma decisão, né, daquilo que é os tribunais a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal, ela está pautada na Bíblia, na Palavra de Deus. O que o nosso Deus, ele explica na sua Santíssima Palavra é o seguinte, que as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua igreja. Então, a Palavra de Deus diz que a igreja vai vencer, que a igreja vai avançar, vai crescer muito mais ainda. Então, é isso que importa. Então, você que é cristão, você que é homem de Deus, mulher de Deus, a sua fé, ela tem que estar pautada nesta palavra, na palavra de Deus. Por isso, nós cremos na justiça de Deus, nós cremos que Deus está agindo, está operando e o extraordinário vai acontecer aqui em Angola. E também para dizer que você deve ficar firme nessa caminhada, como nós temos falado. Nós temos que permanecer lutando até ao fim. E quando nós falamos lutar até o fim, é você permanecer fiel até o Senhor Jesus voltar ou até você partir desse mundo, tá bom? Que Deus ilumine a todos, que Deus abençoe.